Esta manhã, antes que o mundo exija mais de você do que você tem, antes que as preocupações batam à sua porta e os pensamentos tentem te afogar, quero que você respire fundo e receba isso como uma verdade que pode mudar tudo. Deus já está aqui, neste momento, esperando por você de braços abertos, pronto para levar cada peso que você carregou sozinho por tempo demais. Hoje você não precisa fingir que está bem. Não precisa pretender que tudo está sob controle. Você pode chegar diante dele exatamente como está, com o coração partido, com a mente esgotada, com medos que você nem sabe como nomear. Porque Deus não precisa que você seja perfeito para te receber. Ele só precisa que você chegue. Antes de começarmos, te convido com todo o amor do meu coração a escrever nos comentários o seu nome e o nome da sua cidade. Escreva também amém com um pedido que você carrega na alma, algo que só você e Deus sabem. Ao fazer isso, estaremos unindo nossa fé a seu favor, apresentando o seu nome diante do trono da graça, crendo juntos que Deus responderá, que Ele intervirá, que Ele agirá de maneiras que você ainda não consegue imaginar. Este momento não é coincidência. Esta oração chegou até você porque Deus tem algo poderoso preparado para a sua vida hoje. E nunca esqueça, você não caminha sozinho por este mundo. Há um Deus que vai à sua frente abrindo caminhos que pareciam fechados, que caminha ao seu lado nos vales mais escuros e que te carrega nos braços quando você já não tem forças para continuar. A sua fidelidade não depende das suas circunstâncias. O seu amor não enfraquece quando você enfraquece. Ele é constante, firme e eterno, mesmo quando tudo ao redor treme. E hoje, por meio das palavras luminosas de 1 Pedro 5:7, recebemos um convite que muda a vida. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é uma sugestão. É uma promessa. Deus não pede que você carregue suas preocupações sozinho. Ele te pede que as entregue, que as deposite aos seus pés e que confie que suas mãos são infinitamente mais capazes do que as suas para sustentar o que te preocupa. Agora, com o coração rendido, a alma aberta e a fé acesa como uma chama que nenhum vento de adversidade pode apagar, confiando que Deus está presente neste exato momento e que Ele ouve cada sussurro que nasce do mais profundo do seu ser, oremos juntos. Pai Celestial, Deus de toda consolação e misericórdia infinita, hoje venho diante de Ti com o coração nas mãos, trazendo não apenas minhas palavras, mas meus medos mais profundos, minhas preocupações mais pesadas e meus fardos mais silenciosos. Senhor, há coisas que carrego há tempo que não sei como soltar. Há situações que me tiram o sono, que roubam minha paz, que enchem minha mente de pensamentos que me consomem. E hoje, neste momento sagrado, escolho obedecer-te. Escolho lançar sobre ti minhas ansiedades, assim como tua palavra me ordena com amor. Hoje não quero mais carregá-las sozinho. Te peço, meu Deus, que estendas tua mão poderosa sobre cada área da minha vida que está sob pressão. Sobre minhas finanças, quando as contas não fecham e o mês parece maior que o salário. Sobre minha saúde, quando o corpo dá sinais que assustam e a incerteza médica paralisa a alma. Sobre meus relacionamentos, quando o amor parece frio, quando a comunicação se rompe, quando as pessoas que mais amo parecem distantes. Sobre meu futuro, quando o caminho está escuro e não sei que direção tomar. Senhor, cada uma dessas preocupações é real, e cada uma delas é conhecida por Ti desde antes de eu as vivenciar. Intervém, Pai. Entra em cada situação que me priva do sono. Toma o controle daquilo que está fora do meu controle. Onde há caos, traz ordem. Onde há escassez, traz provisão. Onde há doença, traz cura. Onde há ruptura, traz restauração. Sê o Deus que és em cada canto da minha vida que precisa do teu toque. Porque nada é impossível para ti, e teu poder não tem limites nem condições. Confio que hoje, enquanto falo contigo, algo está mudando no mundo espiritual a meu favor. Espírito Santo, preciso de ti hoje mais do que nunca. Preciso que fortaleças minha fé por dentro, que vás aos lugares mais escuros da minha mente e acendas ali uma luz que nenhum pensamento negativo possa apagar. Porque há momentos, Senhor, em que minha mente é um campo de batalha. Pensamentos de derrota, de fracasso, de abandono, de insuficiência se levantam como gigantes diante de mim, tentando me convencer de que o pior está por vir, que não há saída, que Deus não me vê ou não se importa com o que me acontece.
Mas hoje recuso-me a me render a essas mentiras. Hoje escolho me agarrar à tua palavra que diz em Filipenses 4:7 que tua paz, que excede todo entendimento, guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Clamo por essa paz, Senhor. A paz que não depende de as circunstâncias estarem resolvidas. A paz que permanece mesmo no meio da tempestade. A paz que o mundo não pode dar nem tirar. Essa paz que só vem de ti, derrama-a sobre mim agora mesmo, como água sobre terra seca. Fortalece minha fé quando o medo tentar sufocá-la. Renova minha esperança quando a tristeza tentar apagá-la. Sustenta meus pensamentos quando o esgotamento tentar afundá-los. Que minha mente seja transformada pelo teu Espírito, que minhas emoções sejam estabilizadas pela tua presença e que meu coração encontre em ti a âncora que precisa para não ser arrastado pelas correntes da ansiedade. Tu és maior do que tudo que me preocupa. Tu és maior do que tudo que me assusta. E hoje, decido acreditar nisso. Hoje tomo uma decisão consciente, Senhor. Não uma decisão baseada no que sinto, porque meus sentimentos hoje podem estar nublados. Não uma decisão baseada no que vejo, porque meus olhos só alcançam o que é visível e temporal. Hoje tomo uma decisão baseada na tua palavra, que é eterna, imutável e absolutamente confiável. Escolho levantar meus olhos para os montes, como disse o salmista, sabendo que o meu socorro vem de ti, que fizeste os céus e a terra. Escolho confiar, mesmo sem entender. Escolho esperar, mesmo que a resposta demore. Escolho crer, mesmo que as evidências pareçam contradizer tua promessa. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, é a decisão de continuar caminhando mesmo quando as dúvidas estão presentes. E hoje, com cada passo que dou, quero que seja um ato de confiança em ti. Que meu levantar da cama seja uma declaração de fé. Que meu respirar seja uma oração silenciosa de dependência na tua graça. Senhor, sei que a vida às vezes nos leva a lugares onde não escolhemos estar. Situações que não pedimos, dores que não merecemos, provas que não entendemos. Mas também sei que tua palavra promete em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não só as agradáveis. Não só as fáceis. Todas. E decido me ancorar nessa promessa hoje, mesmo que não consiga ver como algo tão doloroso poderia se tornar algo bom. Essa é minha declaração de fé. Isso é o que escolho crer. Obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo antes de este dia começar, tua graça já estava agindo a meu favor. Obrigado porque enquanto eu dormia, tu velaste sobre minha vida. Obrigado porque as preocupações que carrego hoje não me destruíram, e é porque tu, em tua misericórdia, me sustentaste quando eu nem me dava conta. Obrigado porque me ensinas, por meio de cada prova, que meu valor não está no que produzo, no que conquisto, no que possuo ou em como os outros me percebem. Meu valor está gravado no teu coração desde antes da fundação do mundo. Sou tua criação, teu filho, teu amado. E isso não muda quando as circunstâncias mudam. Isso não diminui quando me sinto pequeno. Teu amor por mim não tem condição, não tem limite, não tem fim. Obrigado porque cada preocupação que hoje te entrego não cai no vazio. Cai nas mãos do Deus que criou o universo com uma palavra, do Deus que dividiu o mar vermelho, do Deus que ressuscitou os mortos, do Deus que curou leprosos e abriu olhos cegos. Se tu pudeste fazer tudo isso, podes com absoluta certeza cuidar do que me preocupa hoje. Obrigado porque teu poder está ativo na minha vida, mesmo quando eu não o sinto. Obrigado porque teu amor me sustenta, mesmo quando eu não o mereço. Hoje declaro com a autoridade que me dás no teu nome, Senhor, minhas preocupações não têm a última palavra sobre minha vida. As circunstâncias difíceis não são o fim da minha história. O esgotamento que sinto hoje não define o destino que tu preparaste para mim. Porque minha história não termina na preocupação. Minha história termina na tua glória. Declaro que sou mais que vencedor, não pelas minhas próprias forças, mas por Cristo que me ama, segundo Romanos 8:37. Declaro que aquele que começou em mim a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo, como diz Filipenses 1:6. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará,
Porque essa é a herança dos servos de Deus segundo Isaías 54:17. Estas não são palavras vazias. São promessas vivas, ativas e poderosas que se aplicam à minha vida neste momento. E enquanto as declaro, algo se move no mundo espiritual. As correntes se afrouxam. Os muros que o inimigo ergueu começam a desmoronar. A névoa do medo começa a se dissipar diante da luz da tua verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, como diz Hebreus 4:12. Hoje a uso como meu escudo e minha espada. Hoje a planto em meu coração como semente de vitória. E confio, com fé absoluta, que ela dará o fruto prometido no tempo perfeito de Deus. Senhor, não quero fingir diante de ti que este caminho foi fácil. Há dias que foram verdadeiramente difíceis. Há noites em que as lágrimas caíam em silêncio, porque não havia ninguém a quem contar o que eu sentia. Há momentos em que a preocupação era tão grande que mal conseguia respirar. Momentos em que me perguntava se tu realmente me ouvia, se realmente te importava, se realmente estavas presente. Mas quando olho para trás, Senhor, vejo tua mão em cada um desses momentos. Vejo como nos dias mais escuros surgiu uma luz inesperada. Como nos momentos de maior escassez chegou provisão de onde menos esperava. Como nas noites mais longas o amanhecer chegou igualmente. Nem sempre da maneira que eu queria. Nem sempre no tempo que eu pedia. Mas sempre, sempre, tu estiveste presente. E isso me dá forças hoje para não desistir. Para continuar entregando-te minhas preocupações mesmo que elas voltem. Para continuar confiando mesmo sem ver ainda a resposta. Porque a história da minha vida é uma história da tua fidelidade, não das minhas forças. E cada capítulo difícil que já passou é evidência de que tu podes com este capítulo também. Tua presença no meu passado é minha garantia para o presente. E tua fidelidade no presente é minha esperança para o futuro. Pai, hoje te peço com todo o meu coração que renoves em mim uma fé que não ceda diante das circunstâncias. Uma fé que não oscile segundo as notícias do dia, segundo as opiniões dos outros, segundo o saldo da minha conta bancária, segundo os resultados médicos ou segundo as aparências externas. Uma fé sólida como rocha, plantada na tua palavra e enraizada no teu caráter imutável. Porque sei que a fé é o escudo com o qual posso apagar todos os dardos flamejantes do maligno, como diz Efésios 6:16. E preciso desse escudo hoje. Preciso que minha fé seja maior que meu medo. Maior que minha dúvida. Maior que as vozes que me dizem que nada vai mudar, que não há esperança, que isso é grande demais para Deus resolver. Senhor, silencia essas vozes com tua verdade. Substitui cada mentira pela tua promessa. Renova minha fé hoje como se fosse a primeira vez que creio. Dá-me a perseverança dos que correm a corrida olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, como diz Hebreus 12:2. Dá-me a tenacidade dos que não soltam a mão de Deus mesmo que tudo trema. Dá-me o coração dos que, mesmo que caiam 7 vezes se levantam, como diz Provérbios 24:16. Porque não é a ausência de quedas que me torna forte. É a decisão de me levantar a cada vez apoiado na tua graça. Senhor, quando minha fé precisa de inspiração, basta olhar para a tua palavra e ver o testemunho daqueles que confiaram em ti antes de mim. Basta lembrar de Abraão, que deixou tudo o que conhecia e partiu sem saber para onde ia, só porque tu o chamaste. Sua fé não se apoiava em mapas nem em planos perfeitos. Apoiava-se na tua voz, e isso foi suficiente para que fosse chamado pai de multidões. Basta lembrar de Jó, que perdeu tudo em um instante, sua saúde, seus bens, seus filhos. Que chegou a um ponto tão baixo que os próprios amigos o abandonaram em sua dor. Mas que no meio de tudo isso declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Não o via. Não o sentia. Mas acreditava. E no final, tu restauraste tudo que Jó havia perdido, e o dobraste. Por que tu não desperdiças a fé dos que perseveram? Basta lembrar da mulher que havia sofrido de hemorragia por 12 anos, que tinha gasto tudo o que tinha em médicos sem encontrar cura, que estava no limite de suas forças. Mas que um dia, no meio da multidão, decidiu que se apenas tocasse a barra do manto de Jesus, seria curada.
E foi. Porque a fé que toca a Jesus, mesmo que seja um único toque, muda tudo. Hoje eu também quero tocar o teu manto, Senhor. Hoje eu também creio que esse toque é suficiente. Pai, hoje te peço algo que vai além de simplesmente aliviar minha dor. Te peço que uses este processo de entregar minhas preocupações a ti para me transformar por dentro. Que este momento não seja apenas um desabafo emocional, mas uma verdadeira conversão do coração. Que eu aprenda, por meio de cada angústia que entrego, a depender mais de ti menos das minhas próprias capacidades. Que meu sofrimento não me afaste de ti, mas me aproxime cada vez mais da tua presença. Que as preocupações que hoje me pesam se tornem amanhã testemunhos da tua fidelidade. Que as orações que hoje elevo com lágrimas sejam no futuro histórias de vitória que eu possa compartilhar com outros que estão onde estou hoje. Porque nada do que vivo contigo é em vão. Tudo tem um propósito. Tudo aponta para algo maior. Quero que minha vida seja um testemunho vivo de que Deus transforma o ordinário em extraordinário, o quebrado em restaurado, o perdido em encontrado. Quero que aqueles ao meu redor vejam em mim não alguém que nunca tem problemas, mas alguém que tem um Deus que é maior que seus problemas. Isso é o que quero ser, Senhor. Um testemunho ambulante da tua graça. Um reflexo do teu poder no meio da fraqueza humana. Usa-me. Transforma-me. Glorifica-te na minha história. Jesus, meu Salvador, meu Redentor, meu Senhor eterno. Tu que conheces o peso de carregar algo que não te pertencia, pois carregaste na cruz os pecados de toda a humanidade sem ter cometido nenhum. Tu que conheces a dor de se sentir só, pois clamaste da cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Tu que conheces o esgotamento de dar tudo de si mesmo, até a última gota de sangue. Precisamente porque conheces o sofrimento por dentro, posso chegar a ti sem vergonha. Posso trazer-te minhas preocupações sem medo de ser julgado. Posso mostrar-te minhas feridas sem temor de ser rejeitado. Porque Hebreus 4:15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em tudo como nós, porém sem pecado. Tu entendes, Jesus. Tu realmente entendes. E porque ressuscitaste ao terceiro dia, sei que a história nunca termina na sexta-feira de dor. Sempre há um domingo de ressurreição. Sempre há um amanhecer depois da noite mais profunda. Sempre há vida depois do que parecia a morte definitiva. Tua ressurreição é minha garantia de que o que parece acabado na minha vida pode ser ressuscitado pelo teu poder. Confio em ti, Jesus. És minha esperança viva e minha rocha eterna. Hoje declaro com plena convicção de fé e com a autoridade que me dás no teu nome, sou filho amado do Deus Altíssimo. Não sou vítima das minhas circunstâncias. Não sou escravo das minhas preocupações. Não sou prisioneiro dos meus medos. Sou livre, porque a quem o Filho liberta, verdadeiramente livre é, segundo João 8:36. E essa liberdade não depende de meus problemas estarem resolvidos. Depende de quem é o meu Pai. Sou mais que vencedor. Não o serei algum dia, quando as coisas melhorarem. Sou agora, neste momento, no meio da prova, porque Cristo que me ama já venceu a meu favor. Sou herdeiro de promessas eternas que nenhuma circunstância temporal pode anular. Sou portador do Espírito do Deus vivo, o que significa que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim, como diz Romanos 8:11. Esta é minha identidade. Esta é a verdade mais profunda sobre quem sou, mais profunda que meus fracassos, mais profunda que minhas dúvidas, mais profunda que minhas preocupações. E quando o inimigo tentar me fazer esquecer quem sou, voltarei a esta verdade. Vou repeti-la como um escudo. Vou cantá-la como um hino. Vou vivê-la como uma declaração de guerra espiritual. Sou de Deus, e Deus está do meu lado. Pai, hoje renovo meu compromisso contigo. Não porque eu sinta com emoção transbordante. Não porque tudo esteja saindo bem. Renovo porque sei que tu és fiel, mesmo quando eu não sou sempre. Renovo porque sei que teu amor não depende do meu desempenho espiritual. Renovo porque depois de tudo que fizeste por mim, a resposta mais honesta do meu coração é continuar te escolhendo.
Senhor, quero caminhar este dia contigo de mãos dadas. Quero que cada decisão que tome hoje seja filtrada pela tua sabedoria. Quero que cada palavra que diga leve o sabor da tua graça. Quero que cada ação que realize reflita teu amor no mundo. Não quero viver este dia preocupado com o que não posso controlar. Quero viver este dia confiando naquele que controla tudo. Ensina-me a caminhar em obediência ativa, entregando-te minhas preocupações não só nos momentos de oração, mas a cada instante do dia. Quando a ansiedade chegar enquanto trabalho, lembrar de respirar teu nome. Quando o medo chegar enquanto dirijo, lembrar que tu vais à frente. Quando a preocupação chegar enquanto durmo, lembrar que tu nunca dormes nem te adormeces, segundo o Salmo 1:2-1:4. Faz da minha vida uma oração contínua. Faz do meu dia um ato de adoração ininterrupto. Senhor, venho diante de ti com um coração que carregou demais durante tempo demais. Há um cansaço em mim que vai além do físico. É um cansaço da alma que não se cura dormindo bem nem tirando férias. É o cansaço de quem lutou em silêncio, de quem sustentou tudo enquanto por dentro se desmoronava, de quem disse estou bem tantas vezes que quase chegou a acreditar. Mas tu me convidais em Mateus 11:28 com palavras que são como água no deserto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje aceito esse convite, Senhor. Hoje paro de fingir que posso com tudo. Hoje me permito chegar a ti cansado, quebrado, esgotado, vulnerável. Por que tu não me pedes que chegue com minhas melhores roupas espirituais? Me pedes que chegue. Só que eu chegue. Dá-me o descanso que só vem de ti. O descanso que restaura a alma, não só o corpo. O descanso que acalma a mente que não para de girar. O descanso que devolve a esperança ao coração que a perdeu. Dá-me o jugo suave que prometeste, Senhor. Ensina-me a soltar o controle, a parar de querer resolver tudo sozinho, a confiar que tuas mãos podem sustentar o que eu já não consigo carregar. Preciso do teu descanso hoje mais do que nunca. Pai, clamo hoje por restauração completa. Não uma restauração parcial. Não um remendo temporário. Uma restauração integral, profunda e definitiva que só pode vir de ti. Restaura meu corpo, Senhor. Onde há doença, fala a tua palavra de cura. Onde há dor crônica, aplica teu bálsamo de Gileade. Onde há cansaço físico, derrama a tua energia sobrenatural. Restaura minha mente, Pai. Onde há pensamentos tóxicos, planta pensamentos de vida. Onde há confusão, traz clareza. Onde há ansiedade crônica, estabelece tua paz como guarda nas portas do meu pensamento. Que a mente que tenho em Cristo Jesus, segundo Filipenses 2:5, seja minha realidade cotidiana, não apenas uma aspiração distante. Restaura meus relacionamentos, Senhor. Cura o que está quebrado entre pessoas que se amaram e hoje se machucam. Reconstrói as pontes que a amargura destruiu. Devolve o amor onde há frieza, a confiança onde há feridas e a comunicação onde há muros. Restaura minhas finanças, meu propósito, meus sonhos que o medo enterrou. Restaura a alegria que o peso da vida foi apagando. Porque tu és o Deus que restaura tudo que o ladrão roubou, segundo Joel 2:25. E hoje clamo por essa restauração em toda a minha vida. Hoje me entrego completamente aos teus cuidados, Pai. Não pela metade. Não com reservas. Não com cláusulas de saída caso as coisas não saiam como eu quero. Me entrego por completo, com todas as minhas preocupações, todos os meus medos, todas as minhas expectativas, todas as minhas ilusões quebradas e todos os meus sonhos ainda vivos. Tudo isso deposito nas tuas mãos hoje. É um ato de vulnerabilidade que me custa, Senhor. Porque aprendi desde pequeno a ser forte, a não mostrar fraqueza, a resolver meus próprios problemas. Aprendi que depender de alguém era perigoso, porque as pessoas às vezes falham. Mas tu não és pessoa. Tu és Deus. E tua fidelidade não tem histórico de abandono. Nunca deixaste sozinho quem confiou em ti. Nunca prometeste algo que não tivesses cumprido. Nunca falhaste em sustentar os que se entregam aos teus cuidados. Por isso hoje quebro o hábito de carregar sozinho.
Hoje decido que a entrega não é fraqueza, mas a expressão mais madura da fé. Hoje deposito em ti minhas preocupações mais profundas, como quem coloca um tesouro no banco mais seguro do universo. E saio daqui mais leve, Senhor. Saio daqui com a certeza de que meus fardos estão em mãos melhores do que as minhas. Senhor, o mundo nos ensinou que mostrar preocupação é sinal de fraqueza. Que os fortes não se quebram. Que os bem-sucedidos não têm medo. Mas tua palavra diz algo radicalmente diferente. Diz que quando sou fraco, então sou forte, segundo 2 Coríntios 12:10. Porque a força que tu dás não nasce de negar a fraqueza. Nasce de reconhecê-la e levá-la diante de ti. Minha fragilidade não é vergonhosa diante dos teus olhos. É o espaço exato onde tua graça opera com maior poder. É nos lugares onde eu já não tenho soluções que tu demonstras que as tens. É nos momentos onde minhas forças se esgotam que teu poder sobrenatural entra em cena. Por isso o apóstolo Paulo dizia que se gloriava em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Ajuda-me a mudar minha perspectiva, Pai. A não ver minhas preocupações como fracassos, mas como oportunidades de depender de ti. A não ver minhas lutas como sinal de que a fé não funciona, mas como o terreno onde a fé cresce. A não ver minha vulnerabilidade como algo a esconder, mas como a porta por onde tua graça entra com mais abundância. Transforma minha maneira de ver minha própria história através da luz da tua palavra. Pai, há algo mais que quero te entregar hoje, algo que pesa tanto quanto as preocupações materiais, o peso do ressentimento e da falta de perdão. Há pessoas que me feriram. Palavras que me marcaram. Situações que me deixaram feridas que não terminaram de cicatrizar. E sei que enquanto eu carregar essas feridas sem perdoar, continuarei sendo prisioneiro do passado. Ensina-me a perdoar, Senhor. Não porque a outra pessoa mereça. Não porque o que fizeram estava certo. Mas porque eu preciso ser livre. Porque a amargura é um veneno que eu bebo enquanto espero que faça mal a outro. Porque tua palavra diz em Mateus 6:14 que se perdoarmos as ofensas dos outros, nosso Pai Celestial também nos perdoará. E eu preciso do teu perdão demais para negá-lo a alguém. Dá-me a graça sobrenatural de perdoar o que humanamente parece imperdoável. Dá-me a capacidade de soltar o que o orgulho quer reter. Dá-me a liberdade que vem de deixar ir. Que o perdão não seja um ato de fraqueza, mas a declaração mais poderosa de que tu és maior do que tudo que alguém pôde me fazer. Liberta-me das correntes do passado para que eu possa viver plenamente o presente que tens para mim. Senhor, sei com absoluta certeza que tu não desperdiças o sofrimento dos que te amam. Sei que cada lágrima derramada em fé é recolhida por ti preservada, como diz o Salmo 56:8. Sei que cada noite escura da alma está sendo usada para forjar em mim um caráter que não poderia ter se formado no conforto. Sei que o que o inimigo planejou para me destruir, tu estás usando para me desenvolver. A história de José no livro de Gênesis me lembra isso com força. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. E, no entanto, em cada um desses momentos, a Escritura diz que o Senhor estava com José. Que tudo o que fazia prosperava sob sua mão. E no final, o que parecia destruição total se tornou o caminho para a maior posição de influência de sua vida. Minha história também tem esse potencial, Senhor. O que hoje me parece uma prisão pode ser o caminho para o palácio que tens para mim. O que hoje me parece uma perda pode ser a preparação para um ganho maior. O que hoje me parece o fim pode ser o começo de algo que eu nunca teria alcançado por outro caminho. Confio no teu plano, mesmo sem vê-lo completo. Confio no teu propósito, mesmo sem entendê-lo. Porque tu és o autor de uma história melhor do que eu poderia escrever. Pai, enquanto oro, algo está mudando dentro de mim. Sinto. Como quando o sol começa a nascer depois de uma noite muito longa e, embora ainda seja madrugada, já há uma promessa de luz no horizonte. Assim me sinto agora mesmo. Ainda há escuridão, sim. Ainda há perguntas sem resposta. Mas há algo novo que está nascendo no meu interior. Uma esperança que não consigo explicar de todo, mas que é real e viva. Minha alma começa a se curar. Lentamente,
como quem aprende a caminhar depois de uma lesão, mas está caminhando. As preocupações que chegaram gigantes diante dos meus olhos esta manhã parecem um pouco menores desde a perspectiva da tua presença. Não é que tenham desaparecido. É que tua grandeza me lembra que nada é impossível para ti, e isso muda a proporção de tudo. Me vejo diferente quando me olho pelos teus olhos, Senhor. Não vejo mais alguém vencido pela ansiedade. Vejo alguém que está aprendendo a confiar. Não vejo mais alguém esmagado pelas circunstâncias. Vejo alguém que está sendo formado por elas para algo maior. Minha identidade não é minha preocupação. Minha identidade é teu filho, e minhas preocupações são temporárias. Teu amor por mim é eterno. E essa verdade está começando a transformar meu dia de dentro para fora. No poderoso nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, hoje prego na cruz cada preocupação que carreguei nos meus ombros. As que conheço e as que ainda não identifico. As que me tiram o sono e as que se escondem atrás do meu sorriso. As que têm nome e forma, e as que são simplesmente um peso sem origem clara. Todas elas, Senhor, as prego na cruz contigo hoje. E em seu lugar, recebo o que tua palavra promete, tua paz que excede todo entendimento. Tua alegria que não depende de circunstâncias. Tua esperança que não envergonha. Teu amor que nenhuma tribulação, nem angústia, nem perigo pode separar de mim. Esta é minha herança. Este é meu direito como filho do Altíssimo. E o recebo com fé, com gratidão e com adoração. A ti seja toda a glória, Senhor. Não às minhas palavras, não aos meus esforços, não aos meus rituais religiosos. A ti, que és digno de todo louvor, adoração e honra. Obrigado por ouvir esta oração. Obrigado por transformar este dia. Obrigado por ser Deus em cada pequeno detalhe da minha vida. No nome de Jesus, com o coração pleno de gratidão e a fé renovada como águia que sobe com asas segundo Isaías 40:31. Amém. Queridos irmãos e irmãs que estão neste caminho de fé, quero que parem por um momento e reflitam sobre o que acabaram de fazer. Não apenas oraram. Tomaram uma decisão espiritual profunda, escolheram soltar. Escolheram confiar. Escolheram acreditar que há alguém mais capaz do que vocês para carregar o que os pesa. E isso, num mundo que glorifica o autocontrole e a autossuficiência, é um ato de coragem extraordinária. Quero que hoje, quando saírem daqui e voltarem ao cotidiano, levem consigo esta prática. Cada vez que uma preocupação chegar à sua mente, em vez de ruminá-la por horas, façam-lhe uma pergunta simples: posso resolver isso sozinho neste momento? Se a resposta for sim, ajam. Se a resposta for não, entreguem-na a Deus imediatamente, como se pusessem um pacote pesado no chão e dessem um passo atrás. Pratiquem a entrega como um hábito, não como um evento de emergência. E observem como o seu dia muda. Observem como a energia que antes ia para a preocupação agora está disponível para viver, para amar, para criar, para servir. Porque é isso que acontece quando Deus assume o controle do que nos preocupa, Ele nos liberta para ser quem Ele nos criou para ser. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Não uma vida sem problemas, mas uma vida livre do peso esmagador de carregá-los sozinhos. Irmãos, ouçam esta promessa que Deus dá hoje a cada coração que orou com fé. O Salmo 55:22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Esta promessa não tem data de validade. Não tem letras miúdas com condições escondidas. É absoluta e pessoal. Deus escreve hoje com seu próprio nome como garantia. E em Filipenses 4:6-7 encontramos a fórmula divina para a paz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz não chega depois que os problemas se resolvem. Chega no meio deles, quando escolhemos orar em vez de nos preocupar. Quando escolhemos agradecer em vez de nos angustiar. Agarrem-se a estas promessas com as duas mãos.
Voltem a elas quando o dia ficar difícil. Releiam-nas quando as preocupações tentarem voltar. Porque a palavra de Deus é a âncora da sua alma, o fundamento que não se move quando tudo ao redor treme. E um coração ancorado em suas promessas pode atravessar qualquer tempestade com uma paz que o mundo não entende nem consegue explicar. Irmão, irmã, se esta oração tocou algo dentro de você, se sentiu que Deus falou ao seu coração por meio dessas palavras, gostaria de lhe pedir algo do fundo do meu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo hoje. Pode ser aquele familiar que está lutando em silêncio. Pode ser aquele amigo que você sabe que carrega algo muito pesado. Pode ser aquela pessoa que já não sabe como continuar. Seu gesto de compartilhar pode ser exatamente a mão de Deus que alguém precisa alcançar hoje. E nos comentários, te convido a escrever como você se sente depois desta oração. Sente mais paz? Sente que algo se moveu no seu coração? Há uma promessa que ficou gravada? Compartilhe. Porque quando compartilhamos o que Deus faz em nós, edificamos a fé dos outros. E juntos somos mais fortes do que sozinhos. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora para não perder nenhuma oração. Aqui você encontrará um espaço onde sua fé é bem-vinda, onde suas lutas são compreendidas e onde Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Ative também o sininho de notificações para que cada nova oração chegue até você no momento exato em que precisa. Porque creio que Deus usa cada vídeo deste canal como um encontro divino com você. E antes de nos despedirmos, quero que você saiba algo que carrego no coração para você. Você não é invisível. Não é insignificante. Não é esquecido. Deus te vê hoje exatamente onde você está, com exatamente o que carrega. E seu amor por você não diminui pelo tamanho das suas preocupações nem pela quantidade de vezes que duvidou. Seu amor é constante, imenso, inesgotável e completamente pessoal. Que ao terminar esta oração, seu coração saia mais leve do que chegou. Que seus ombros sintam o alívio dos fardos que você deixou nas mãos de Deus. Que sua mente descanse na certeza de que o universo inteiro está sendo governado por alguém que te conhece pelo nome e que tem um plano perfeito para a sua vida. Que o seu dia seja transformado não porque todas as circunstâncias mudem de imediato, mas porque você terá mudado a perspectiva com que as enfrenta. Que Deus te abençoe em cada caminho que hoje você empreender. Que sua paz te envolva como um manto em cada momento de tensão. Que sua alegria seja a tua força quando o cansaço chegar. Que sua presença seja a tua companhia constante, no trabalho, em casa, no silêncio e no barulho. E que ao final deste dia, quando pousares a cabeça no travesseiro, você possa dizer: confiei em Deus, entreguei minhas preocupações, e Ele transformou meu dia. Que assim seja. No nome de Jesus. Amém.